O cheiro forte das flores misturado ao perfume antigo do forro do caixão criava uma atmosfera abafada dentro da capela. Eu estava ali, vestida de preto, tentando manter a postura enquanto as pessoas vinham me abraçar, uma a uma. Mas era impossível ignorar o olhar dele, parado num ponto fixo do meu rosto, como se buscasse uma resposta que eu não sabia dar. Não era o olhar de um homem destruído pela perda da esposa. Era outra coisa. Uma mistura de pesar e algo mais que eu não soube nomear na hora. Ele me fitava como se houvesse algo preso há muito tempo, algo que a morte da minha mãe havia libertado sem querer. Senti um calafrio percorrer minha espinha e desviei o olhar, fingindo não notar. Durante a cerimônia, ele ficou ao meu lado o tempo todo, segurando minha mão com firmeza, mas sem tremores. Seu toque não era o de alguém que buscava apoio, mas de quem queria transmitir uma segurança estranha, quase ensaiada. Em vez de lágrimas, ele me oferecia silêncios longos, olhares demorados e uma presença que parecia mais intensa do que o momento pedia. Quando os últimos parentes foram embora e restamos apenas nós dois diante do túmulo recém-coberto, ele ficou quieto por um tempo, olhando para o chão. Depois levantou o rosto, respirou fundo e disse apenas: "Tem coisas que eu precisava ter contado antes", mas não completou. Apenas se virou e foi em direção ao carro, deixando um rastro de dúvida no ar. Naquela noite, sozinha no meu quarto, deitei-me ainda com o vestido escuro, sem forças para trocá-lo. A imagem daquele olhar insistente não saía da minha cabeça. Era como se ele tivesse me dito tudo sem dizer uma palavra. A maneira como seus olhos percorriam meu rosto não era nova. Talvez eu só tivesse escolhido não enxergar antes. Eu tentei lembrar de momentos do passado, gestos sutis, olhares trocados em almoços de domingo, palavras ditas com cuidado demais. Seria possível que o luto estivesse distorcendo tudo? Ou será que, agora sem minha mãe entre nós, ele se sentia livre para encarar verdades que haviam sido enterradas junto com ela? 2 dias depois do enterro, ele me ligou. Sua voz estava mais calma do que eu esperava, quase serena. Disse que precisava conversar comigo, que era importante, mas pediu que eu fosse até a casa onde ele e minha mãe moraram juntos por tantos anos. Havia algo na maneira como ele falou que me impediu de recusar, mesmo sem saber ao certo o motivo do convite. O céu estava alaranjado quando cheguei, e o cheiro familiar da casa me trouxe uma mistura confusa de saudade e inquietação. Ele me recebeu com um sorriso contido e 2 copos de vinho já servidos sobre a mesa da varanda. Sentamos sem pressa, ouvindo apenas o som do vento batendo nas folhas e o canto distante de um rádio antigo que vinha de algum vizinho. Conversamos sobre minha mãe no início, lembranças, risos tímidos, alguns silêncios constrangedores. Mas aos poucos, o tom mudou. Ele começou a falar de como a conheceu, do quanto ela era diferente. E então, após um gole mais longo, ele disse: "Mas você sempre foi a razão pela qual tudo começou." Fiquei imóvel, com a taça na mão, sem entender o que aquilo queria dizer. Ele desviou o olhar por alguns segundos, como se tivesse ido longe nas lembranças. Foi estranho. Eu lembro da primeira vez que te vi. Ainda menina, mas com um olhar que, não sei explicar. Sua mãe me notou olhando, e acho que foi ali que tudo começou. A forma como ele falava era cuidadosa, sem palavras pesadas, mas carregada de intenções ocultas. Tentei manter a compostura, embora meu coração batesse tão forte que senti a taça tremer na minha mão. Aquela confissão, ainda que incompleta, mexia com memórias antigas que eu nunca tinha interpretado daquela forma. Ele não parecia buscar perdão, nem esperava aprovação. Apenas queria tirar o peso das palavras que, por anos, ficaram guardadas. A noite caiu devagar, e ele continuou falando, mas com menos palavras e mais olhares. Quando me despedi, ele segurou minha mão com firmeza, como se quisesse prolongar aquele toque. "Tem mais coisas que você precisa saber", sussurrou. E pela primeira vez, senti que o que viria a seguir mudaria tudo o que eu pensava saber sobre o passado, e sobre mim mesma. Voltei à casa da minha mãe alguns dias depois, sozinha, com a desculpa de organizar os documentos que ainda estavam espalhados pelo quarto. Era estranho caminhar por aquele corredor agora vazio, onde cada móvel parecia carregar ecos de conversas antigas. Abri gavetas devagar, como se temesse acordar lembranças que preferia manter adormecidas. Enquanto separava papéis, contas antigas e pequenos bilhetes entre eles, algo me chamou a atenção. Uma folha dobrada várias vezes, escondida no fundo de uma gaveta que antes guardava apenas roupas de inverno. Não estava dentro de envelope,
mas tinha o cuidado de quem esconde algo que não se quer que seja descoberto. Minhas mãos hesitaram antes de abrir. A letra era da minha mãe, inconfundível. Mas o tom não combinava com ela, não era maternal, nem prático. Era um texto carregado de emoção, cheio de palavras como desejo, espera e confusão. A parte mais estranha, ela não chamava pelo nome do meu padrasto. O nome era outro. Um nome que não fazia sentido para mim. Pelo menos, não naquele contexto. Li a carta mais de uma vez, tentando entender. Ela parecia escrita para alguém que esteve muito próximo dela, mas de uma forma mais intensa. Havia menções a encontros escondidos, olhares trocados em silêncio e até mesmo a presença de uma terceira pessoa como obstáculo. Aos poucos, percebi que talvez minha mãe também vivesse uma história paralela à que todos conhecíamos. Fechei os olhos e respirei fundo. A sensação de que minha família escondia mais do que mostrava foi tomando conta de mim. Será que aquele nome era de um amor antigo? Ou algo mais recente que ela nunca teve coragem de revelar? E por que aquela carta estava guardada em um lugar tão inusitado? Como se tivesse sido lida por alguém e depois, apressadamente, escondida de novo. Na mesma noite, levei a carta comigo, sem contar nada a ninguém. Guardei-a na minha bolsa, como quem carrega uma bomba silenciosa. Algo dentro de mim dizia que aquela carta, de alguma forma, tinha ligação com o que meu padrasto havia me confessado. E talvez, se eu juntasse as peças certas, o quadro revelado fosse ainda mais perturbador do que eu imaginava. Foi numa tarde cinzenta, com o céu prestes a desabar em chuva, que ele me ligou novamente. Disse que precisava terminar o que havia começado a me contar. Sua voz estava firme, mas havia uma hesitação no fundo, como se ele soubesse que, depois daquilo, não haveria mais volta. Fui até a casa sem dizer a ninguém. Algo dentro de mim precisava entender. Dessa vez, não havia vinho, nem conversa lenta. Ele foi direto, sentado no mesmo sofá onde tantos domingos em família aconteceram. Eu me apaixonei por você primeiro, ele disse, com os olhos presos aos meus. Minhas mãos gelaram. Senti o chão escorregar um pouco sob os pés. Foi naquela época em que você ainda morava com seu pai, antes da sua mãe me notar. Minha mente começou a correr em busca de lembranças, tentando identificar o momento exato em que ele teria estado presente na minha vida tão cedo. Você vinha com ela para o consultório, lembra? Esperava na recepção, lia aquelas revistas velhas, sempre com aquele jeito observador, quieta. Eu notei você antes de notar ela. Fiquei sem palavras, só o encarei em silêncio. Ele explicou que nunca teve coragem de se aproximar de mim. Que, na época, minha mãe era uma mulher livre, bonita, inteligente, e ele se deixou levar pela oportunidade de estar perto de nós duas. Era uma maneira de me manter perto de você sem ultrapassar nenhum limite, ou era o que eu dizia a mim mesmo. A confissão me atingia em ondas. Uma mistura de choque, repulsa e curiosidade. Quis perguntar se minha mãe sabia. Quis gritar, fugir, negar tudo. Mas fiquei ali, sentada, ouvindo. Ele não parecia arrependido. Apenas cansado de esconder. Com o tempo, aprendi a amar sua mãe de verdade, ele disse. Mas nunca consegui apagar aquele sentimento por você. E agora, com tudo isso, com ela se indo, não posso mais fingir. Levantei devagar, sem saber se devia ir embora ou ficar. Aquela revelação mudava tudo. E o mais perturbador era perceber que, no fundo, eu já havia sentido algo estranho nele antes. Só nunca soube dar nome. Voltei para casa naquela noite com a cabeça cheia e o coração pesado. Mas algo em mim, por mais que tentasse negar, estava desperto, e não iria voltar a dormir tão cedo. Durante dias, evitei contato. Não atendi chamadas, não respondi mensagens. Mas dentro de mim, as palavras dele ecoavam como um sino difícil de ignorar. A confissão ficava se repetindo, como se cada vez que eu lembrasse, ganhasse um novo significado. Era errado, eu sabia. Mas por que, então, aquilo mexia tanto comigo? Comecei a revisitar lembranças antigas com outros olhos. Almoços de domingo, viagens em família, os olhares que antes pareciam apenas protetores. Seria possível que, no meio de tanta normalidade, algo estivesse se formando em silêncio? Me senti culpada por pensar nisso. Mas também me senti observada por mim mesma, como se estivesse me vigiando o tempo todo. No espelho, comecei a me olhar diferente.
Procurava sinais, indícios de que, em algum momento, eu também tenha correspondido sem saber. Lembrava de abraços demorados, elogios discretos, conversas ao pé do ouvido que antes pareciam banais. Agora, tudo ganhava um peso que me deixava dividida entre a razão e uma curiosidade perigosa. Tentei conversar com uma amiga, mas não consegui ser direta. Falei em termos vagos, sem nomes, como se estivesse testando a reação dela para medir a minha própria. Quando ela disse que algumas conexões são confusas e que nem sempre o certo é claro, senti um alívio estranho, como se buscasse permissão para sentir o que sentia. Naquela semana, sonhei com ele 3 vezes. Sonhos difusos, carregados de simbolismos, onde ele aparecia sempre à distância, olhando, esperando. Acordava com o coração acelerado e uma inquietação que me acompanhava pelo resto do dia. Tentei me distrair, mas nada preenchia o vazio crescente da dúvida. Era como se uma porta tivesse sido aberta dentro de mim. E mesmo sabendo que não deveria atravessá-la, minha mente já estava do outro lado. O desejo não vinha em forma de vontade física, mas de querer entender, tocar na verdade com as próprias mãos. E a verdade, naquele momento, tinha o rosto de um homem que eu passei a vida inteira chamando de padrasto. Voltar à casa dele se tornou, ao mesmo tempo, inevitável e desconfortável. Havia documentos para resolver, objetos da minha mãe para separar, contas a encerrar. Mas eu sabia que cada visita era mais do que isso. Cada passo até aquele portão trazia consigo um frio na barriga que eu não sabia mais como esconder. Ele sempre me recebia com aquele olhar calmo, mas atento, como quem percebe tudo sem precisar falar. A conversa começava sempre com assuntos práticos, mas logo escorregava para lembranças e reflexões. O tempo parecia desacelerar dentro daquela casa. E eu, sem perceber, passava horas ali, como se alguma força me mantivesse presa. O silêncio entre nós foi se tornando confortável e incômodo ao mesmo tempo. Sentávamos no sofá, frente a frente, com xícaras de café esfriando na mão. Às vezes, nossas pernas se tocavam de leve. Outras vezes, nossos olhos se encontravam e nenhum dos dois desviava imediatamente. Era como um jogo mudo, onde ninguém queria confessar que já tinha ido longe demais. Comecei a reparar em detalhes que antes me passavam despercebidos. O jeito como ele ajeitava o colarinho da camisa, o modo como passava os dedos pelos lábios enquanto pensava. Pequenas ações cotidianas que, de alguma forma, começaram a me afetar. Era como se meu corpo estivesse começando a escutar o que minha mente ainda insistia em negar. Certa vez, ao pegar um álbum de fotos antigas, nossas mãos se tocaram. Ele não retirou a dele imediatamente. Ficamos ali, dedos entrelaçados por um segundo a mais do que o aceitável. Meu coração disparou, mas eu fingi naturalidade. Ele também. Mas naquele gesto silencioso, algo havia sido dito sem palavras, e entendido pelos dois. À medida que as visitas se repetiam, minha vontade de vê-lo deixava de ser apenas justificável. Eu me pegava escolhendo a roupa com mais cuidado, passando um batom discreto, ajeitando o cabelo como quem vai encontrar alguém que importa. E ao final de cada encontro, saía com o corpo leve, mas com a mente cada vez mais confusa sobre o que, de fato, estava acontecendo. A previsão era de chuva leve, mas o céu decidiu contrariar os meteorologistas. Uma tempestade forte caiu no fim da tarde, justo no dia em que eu tinha marcado de buscar os últimos documentos da minha mãe. Quando cheguei à casa dele, os pingos já batiam como pedras no capô do carro. Ele me recebeu com um sorriso sereno, como se esperasse por aquela noite havia muito tempo. A energia caiu logo depois que entrei. A casa mergulhou em meia escuridão, iluminada apenas por velas espalhadas sobre móveis antigos. O cheiro de madeira molhada e o som da chuva forte criavam um clima de silêncio íntimo, quase cinematográfico. Sentamos à mesa da cozinha, cada um com uma taça de vinho, não por celebração, mas por necessidade. Falamos pouco no começo. O barulho da tempestade era como uma terceira presença entre nós. Até que, de repente, ele me olhou com firmeza e disse: "Sua mãe sabia." Meu corpo enrijeceu. Não precisei perguntar do que. Aquela frase caiu sobre mim como um raio, ainda que suave na forma como foi dita. Ela sabia o que eu sentia, e decidiu fingir que não via. Ele contou que minha mãe, em determinado momento, confrontou aquela tensão velada. Disse que entendeu os sentimentos dele por mim, mas escolheu continuar ao lado dele, como quem aceita dividir algo que nunca foi inteiramente seu. Ela achava que era uma fase,
ou que com o tempo, tudo se apagaria. Mas não apagou. Fiquei sem palavras. A imagem que eu tinha da minha mãe começou a se reconstruir por dentro. Ela sabia, suportou e ainda assim seguiu. Por mim? Por ele? Por medo de perder o que tinha? Ou por amor em silêncio? Perguntas começaram a se amontoar em mim, todas sem resposta. Só o que eu sabia era que aquela revelação mudava tudo o que eu achava que entendia da nossa história. Naquele instante, senti que não havia mais distância entre mim e ele. Não fisicamente, mas emocionalmente. Como se, ao revelar o segredo, ele tivesse rompido o último véu entre nós. O ar parecia mais denso, e mesmo com a casa fria pela falta de energia, havia calor demais entre aquelas paredes. Um calor que vinha de dentro, perigoso, mas inevitável. Saí tarde naquela noite, com a tempestade já cessando. O vento ainda levava pingos pelas janelas, e eu, com a pele arrepiada, sabia que algo dentro de mim havia mudado para sempre. Não era mais só sobre ele. Era sobre tudo o que estava escondido e agora, finalmente, começava a se revelar. Nos dias que se seguiram àquela noite, caminhei como quem carrega o peso de duas vidas. A minha, cheia de perguntas e sensações que não sabia nomear. E a da minha mãe, que agora eu via sob uma nova luz, não como mártir ou vítima, mas como mulher, com falhas, escolhas e silêncios tão profundos quanto os meus. Evitei vê-lo por um tempo. Precisava de distância para entender se o que eu sentia era real ou fruto do turbilhão que ele havia provocado. Mas quanto mais eu tentava me afastar, mais o pensamento dele invadia meu cotidiano. O cheiro do café, a brisa no fim da tarde, o som da chuva, tudo parecia carregado de memórias recentes, como se meu corpo o tivesse decorado sem querer. Comecei a escrever cartas que nunca entreguei. Confessei neles tudo: o medo, o desejo, a culpa, a dúvida. Era uma forma de ordenar a bagunça interna. Em uma dessas cartas, percebi que não era mais a mesma mulher que havia perdido a mãe semanas antes. Algo em mim havia despertado, não só por ele, mas por mim mesma, por tudo o que eu havia reprimido por anos. Quando finalmente o reencontrei, numa tarde seca de outubro, fomos direto ao ponto. Não havia mais espaço para meias palavras. Eu não vim buscar consolo, eu disse. Vim buscar clareza. Ele assentiu, como quem já sabia. Conversamos por horas, sem interrupções, até que ele me olhou e disse: se eu tivesse uma chance, mesmo agora, eu escolheria você. Aquela frase poderia ter me libertado, ou me acorrentado ainda mais. Mas, naquele momento, ela fez as duas coisas. Senti uma paz estranha, como quem finalmente ouve a verdade que evitava. E então compreendi: o que havia entre nós não precisava ser vivido para ser verdadeiro. Às vezes, o amor também existe no que não se consuma. Decidi seguir meu caminho, sem rompimentos bruscos, mas com a consciência de que algumas histórias não precisam de um final feliz tradicional para serem intensas. Continuei minha vida com um olhar novo sobre o passado, sobre minha mãe, sobre mim mesma. E, embora ele tenha ficado, uma parte de mim sempre o levará junto, não como um segredo, mas como uma marca.